quando o presidente da casa me informou do projeto. Pensei que era uma entrevista que ia existir com os prefeitos. E quero agradecer de pronto a honra que tive de receber o presidente desta casa no meu gabinete para me convidar para aqui estar. E me agradeço de público essa honraria. Assim como agradeço a realização de um evento como este, que considero muito importante para a cidade de Salvador. Se defendi a minha gestão que nós tivéssemos um conselho de ex-prefeitos, para que nós pudéssemos não discutir a cidade apenas com aqueles que votaram conosco, que integram a nossa base de governo, mas que nós pudéssemos discutir a cidade com quem teve a responsabilidade também de administrar, o olhar de cada um. E vejo, portanto, essa iniciativa como uma iniciativa muito importante. Porque quando as pessoas são prefeitos, são candidatas a prefeito, desculpe o desvio de linguagem, porque eu sou mulher. Mas quando os candidatos se colocam, às vezes esquecem as contribuições dos que já passaram pela cidade. E não tem nenhum prefeito que não tenha feito alguma coisa pela cidade. É impossível, né? Sempre todos os outros fizeram alguma coisa, marcaram uma determinada área de sua atuação. Mesmo alguns que saíram da cidade e não voltaram a ter uma relação política com ela. E eu, no entanto, nunca saí de Salvador como política, me fiz aqui, e sempre que volto a esta casa para falar desta tribuna, meu querido presidente, me encho de emoção, porque foi aqui que eu iniciei a minha vida política, e eu considero que é a maior casa do povo, a mais importante na estrutura política da nação, a Câmara de Vereadores. Não por demagogia, mas porque são estes vereadores que vivem o dia a dia de cada cidade. E nós vivemos isso aqui, Lécia. Eu fui eleita, tendo como companheiros dois brilhantes companheiros, Ney Campelo e Jane Vasconcelos. Uma mulher de luta, uma gigante, representante do movimento contra a carestia, que naquele momento tinha força em todo o país, a médica e artista plástica, Jane Vasconcelos, campeã de votos, a segunda mais votada da nossa cidade. E Ney Campelo, uma jovem vereador naquele período, vindo com a representação de Itapajipe, mas tendo ao nosso lado o gigantesco potencial político de Eliana Kertz, que foi capaz de trazer a esta casa 2/3 da bancada de oposição da cidade, com sua votação extraordinária de 95 mil votos, de ter sido eleita na maior bancada de mulheres de capital do Brasil naquele momento. Elegemos 5 mulheres, todas elas destacadas. Eliana em primeiro lugar, Jane em segundo como votação, eu em terceiro, a Amabília pouco depois, e Ana Coelho também, professora. Amabília, não preciso nem dizer quem é a Amabília, uma mulher que até hoje, aos 94 anos, se dá a ousadia de planar de asa delta, não, daquele outro, de ultraleve sobre a cidade. É um exemplo, é uma inovadora em tudo que fez na vida e faz com competência enorme, que eu tive o orgulho, a satisfação de ter também como colaboradora da minha gestão na Liga da Assistência Social. E chegar a esta casa com aquela bancada de 26 que definiu os caminhos da cidade, quando o governo eleito, que não era eleito, indicado
fez apenas 1/3 da Câmara, sem dúvida nenhuma foi uma marca histórica, nunca repetida, que dificilmente se repetirá nos tempos democráticos na cidade do Salvador, onde forças políticas se debatem representando espaços da cidade, e que naquele momento essa votação dizia que a cidade queria eleger um prefeito democraticamente, com eleições diretas, e que a cidade queria eleger o presidente da República também democraticamente. Esta Câmara foi o espaço de organização das duas campanhas de eleição direta para o prefeito, de eleição direta para o presidente da República. Destacou-se nacionalmente por isso, e nós tivemos o título de capital de oposição e de capital que mais elegeu mulheres. Fantásticos títulos de Salvador. Capital de oposição a quem? Capital de oposição à ditadura militar. Portanto, uma cidade que desde cedo escolheu o seu caminho pela democracia. E eu que entrei nesta casa em 1983, com todos esses queridos companheiros, que não vou nominar a todos, mas todos muito queridos, tanto os do governo quanto os da oposição, que terminaram todos amigos nossos, eram apenas 7. E que pude voltar depois, 10 anos depois, exatamente, em 93, para aqui ler a minha mensagem como prefeita de Salvador. Então, não desvinculo em momento algum a minha condição de ter chegado à Prefeitura de Salvador com o meu mandato nesta casa. Mas antes de passar por essa experiência de entrar nessa casa, participei de uma outra aventura utópica, extraordinária, que também marca a minha vida, minha querida amiga Marta Rodrigues, que foi a de ter sido candidata ao governo do Estado, uma chapa só de mulheres de esquerda. E foi esta conquista de 17% dos votos da cidade de Salvador que nos fez possível chegar à Prefeitura de Salvador. Começamos lá embaixo, com apenas 2, 3%. Perdoe que estou meio resfriado. Enquanto o candidato do governador tinha 12 já, mas nós fomos juntando, porque a política é a arte de agregar e não de desagregar. E quando chegamos ao momento do programa de televisão, nós já tínhamos 12%. Antes da televisão, até ganhar e ir para o segundo turno e ganhar no segundo turno. Essa caminhada eu faço questão de destacar, porque ela é uma caminhada diferente de todas as outras caminhadas dos homens que chegaram a prefeito de Salvador. Eu fui a primeira mulher a ser prefeita de Salvador e a primeira administradora de esquerda dessa cidade. E por isso mesmo, como consequência, tivemos pela primeira vez uma estratégia para o desenvolvimento da cidade, que iria aqui nessa casa, cujo título era a Estratégia da Igualdade Social, dizendo que o principal problema da cidade de Salvador era o seu apartheid social, territorial, econômico, racial. Esse apartheid que até hoje, com atenuações, permanece. E que permanece como o principal desafio desta cidade. Porque a cidade que tem o título de ser a maior cidade negra fora da África tem tão marcado a exclusão social do seu povo negro. E que recentemente tem sofrido com a violência sobre todas as suas formas de manifestação cultural, inclusive
da tentativa de violência contra as suas religiões de matriz africana. Então, são essas contradições que marcam a cidade de Salvador. E nós iniciamos a nossa campanha em meio a uma cidade que tinha centenas de crianças de rua, ou de crianças nas ruas. Pesquisa recente feita pela Associação Comercial dizia que o principal problema de Salvador, imagina, eram as crianças nas ruas. E naquele tempo eles diziam criança de rua, como se tivesse criança que nascesse da rua. Na verdade, era a expressão mais chocante da pobreza dos segmentos pobres e negros da nossa cidade. E nós assumimos uma campanha que se iniciava assim, primeira peça de campanha: fé, menino, fé, menina. Esta cidade tem que ser mãe. Este podia ser a filha que é mãe do Brasil e, portanto, precisa ser mãe dos seus próprios filhos, daqueles que nascem nessa cidade. Nós tivemos como estratégia, e aqui nesse painel vocês vão ver diversas coisas, ações, políticas públicas que foram implantadas na nossa gestão, que eu não vou detalhar, porque eu cansaria muito e não tem sentido ficar aqui detalhando para vocês essas coisas. Nós inovamos, nós colocamos administrações regionais, passaram a ter os serviços regionalizados. Nós fizemos um programa de qualidade total na prefeitura para formar a consciência do servidor como um parceiro da administração e, acima de tudo, um servidor da população. E com esse programa, identificamos os pontos de analfabetismo existentes dentro da própria prefeitura e desenvolvemos um programa de alfabetização em diversos órgãos do município para dar qualidade e capacidade de inclusão dos nossos próprios funcionários para melhor servir a cidade de Salvador. Nós fizemos diversas obras importantes que marcam até hoje a vida da cidade. A ligação de Iguatemi Paralela, só modificada recentemente com a instalação do novo shopping Salvador ali, que mesmo assim ainda manteve, durante muito tempo ainda mantém sua função. Fizemos a ligação Garibaldi-Lucaia, que só agora, esse ano, foi feito, o ano passado, foi feito um conjunto de ligações que superaram, que foram por cima da ligação de Iguatemi, o Garibaldi-Lucaia, que durante todo esse tempo serviu a cidade sem nenhum engarrafamento, sem nenhuma dificuldade para o trânsito de Salvador. Fizemos a estação Pirajá, reformada, que vinha do governo de Mário, transformada de estação Eva, modificada para a estação Nova Esperança, porque era um lugar em que o transporte, era uma estação de transbordo do governo anterior, com muita crítica, que maltratava muito a população do miolo da cidade de Salvador. Quando o Mário Kerres entra, ele transforma, faz uma mudança, transforma aquilo, dá esse nome de Nova Esperança para o transporte de Salvador. Naquela cidade nós reconhecemos a necessidade de Salvador tivesse estações de transbordo confortáveis, que pudessem integrar de fato a população do miolo ao transporte das áreas de orla da cidade, que circulavam em toda a cidade, e construímos a estação Pirajá, que está igual a que eu fiz, tendo modificado depois no governo posterior apenas o piso daquela estação, e dito que tinha sido feita uma reforma, que desculpe, uma crítica indevida, mas que a gente não pode deixar de registrar algumas coisas. Fizemos a ligação Pirajá suburbana, fizemos a grande obra de macro drenagem
do Paraguai, tirando as pessoas da lama, dos alagamentos que aconteciam todos os anos durante as chuvas, iniciadas no governo de Fernando José, com 25% das obras, e realizada todo o resto em nossa administração, inclusive com casas novas dadas às pessoas que tiveram suas casas, que foram desalojadas de suas casas durante as obras. Obras que marcaram o subúrbio da cidade. Tivemos programas na área de saúde absolutamente inovadores à época, como o programa de combate à desnutrição, uma cidade que tinha os índices de atendimento à saúde do subúrbio e do miolo das cidades de países africanos, enquanto do outro lado da cidade, da classe média, alcançava índice dos países desenvolvidos. Essa é a marca de Salvador. Uma marca que era desenhada justamente como se mantém hoje, como eu disse, um pouco atenuada pelos grandes anos e anos que se desenvolveram de lá até cá. Mas a marca central da nossa administração foi a democratização de toda a gestão. Nós constituímos conselho de tudo e foi a única administração cujo conselho de saúde poderia ser do secretário, mas poderia, como foi, também eleito e ter outra pessoa, representantes de entidades, inclusive de fora, que tinham uma função no conselho de fiscalizar a própria ação da prefeitura. Todos os conselhos funcionando, Conselho de Defesa Civil, Conselho do Idoso, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho da Mulher com grande participação, Conselho da Criança e do Adolescente. Inauguramos uma política pública para a cidade de Salvador, que foi a criação da Fundação Cidade Mãe, para incluir os meninos que estavam na rua num novo projeto de vida, uma nova disposição de projeto de vida sua e de suas famílias, que marca até hoje esta cidade. Antes nunca houve nenhuma administração que tivesse uma ação tão forte voltada à inclusão das crianças e adolescentes, todas da periferia de Salvador, que no seu contraturno recebiam o estímulo de uma qualificação profissional de 14 a 17 anos e de 7 a 14 anos, de uma atividade lúdica, recreativa, para manter os meninos e meninas no processo de permanente inclusão e de oportunidade. Distanciamento da rua. Constituímos o que se constitui, que se chama casa de passagem, que são a casa de Oxum, e a casa para as meninas, e a casa Dom Timóteo para os meninos, para que eles ali pernoitassem, aqueles que viviam na rua ou que estavam nas ruas, pernoitavam ali, recebendo o apoio psicológico, psicopedagógico, de pessoas especializadas, que faziam logo depois o seu caminho para o Conselho Tutelar e depois disso a indicação para alguma atividade de reincorporação no projeto social. Tivemos aqui batalhas políticas fundamentais, porque, como eu disse, foi a primeira administração de esquerda da cidade de Salvador. E era uma administração que se constituía e que estava vinculada aos fóruns de decisão da cidade e não do governo do Estado. Vocês me permitem, só para convidar a deputada Fabiola Mansur, vereadora desta casa, para nossa satisfação, revendo-a aqui.
governo, porque ela apontou para o que nós gostaríamos que fosse a inclusão de todas as crianças da nossa cidade. À época eu sempre dizia, é preciso que a gente possa incluir os nossos meninos dos bairros populares a projetos que não se reduzem a repetir as profissões que seus pais tinham, honrar as profissões de pedreiros, de carpinteiros, mas esses meninos precisam se ligar às possibilidades do futuro que os meninos de classe média estão tendo com seus computadores dentro de casa, e eles que nem computadores têm nas suas casas terão, no Cidade Mãe, a oportunidade de lidar com o computador e com a internet. E por isso, todas as empresas educativas do Cidade Mãe eram vinculadas a um projeto de ensino da tecnologia da computação. Em todas, em 1993. Fizemos a primeira escola pública ligada à internet no Brasil. A primeira escola pública municipal ligada à internet no Marotinho foi na cidade do Salvador. Trouxemos a primeira dama dos Estados Unidos à época, Hillary Clinton, que depois se tornou candidata a presidente, que quando visitou Salvador, visitou Cidade Mãe e depois doou à Cidade Mãe computadores para que nós pudéssemos fortalecer essa linha que desde aquele momento se colocava como uma necessidade de um novo tipo de inclusão. Fizemos, Zulu, na Constituinte, o Cidade Mãe, a empresa educativa do Cidade Mãe, era voltada para as artes visuais, para o ensino de fotografia e de lidar com o audiovisual de câmeras. Eram estes que eram os cursos ofertados, além do curso de tecnologia da informação, porque nós reconhecemos a necessidade de inclusão dessas crianças num novo mundo que já chegava e que é hoje a realidade do Brasil. O Conselho de Esportes também teve. Então, esta cidade, no entanto, e essa administração, não temos como deixar de registrar, recebeu forte oposição daqueles que haviam e que pensavam que a cidade tinha todo prefeito responder à sua cartilha. Era assim que era governada a Bahia. E nós, à época, na oposição, fizemos apenas 30 prefeitos, dos quais uma boa parte, logo no primeiro ano, foi obrigado, pela ação dos tribunais de conta, a aderir à administração regional, à administração do governo do Estado. E eu, como Geraldo Simões e alguns outros poucos, resistimos até o fim da nossa gestão. À época, a Coelba, que era uma empresa estatal, fez campanha contra as nossas administrações, inclusive para impedir que esta Câmara aqui votasse a taxa de iluminação pública, que já existia e que foi aqui combatida. E quando os vereadores, comandados pela oposição do nosso governo e o governo do Estado, votaram e derrubaram a taxa de iluminação pública, a cidade, a Secretaria da Fazenda não tinha cadastro para cobrar iluminação, não tinha, porque isso era da Coelba. Tentaram apagar as luzes da cidade, apagar as luzes dos prédios públicos, fizeram a maior campanha publicitária que uma administração já enfrentou, comparada só de Brizola no Rio de Janeiro, pelos meios de comunicação de uma só família que dominava e ainda detém a maior parte dos meios de comunicação do Estado da Bahia. E nós governamos contra uma bomba atômica sobre as nossas cabeças e reagindo com pequenos padrões. Mas chegamos até o fim da nossa administração com a cabeça erguida, a Leonardo Lessa, deixando de legado para a cidade do Salvador muitas obras que até hoje não foram superadas. Algumas, como falei aqui, outra como a intervenção que nós fizemos na Feira de São Joaquim. Até aquele momento,
a única administração que fez intervenção de melhoria com saneamento básico, com cobertura de todas a área da feira, com um trabalho com os feirantes, com um trabalho junto ao SEBRAE na formação daqueles que naquela época eram chamados ambulantes da cidade, e nós tivemos essa ação. Portanto, uma administração humanizada, que não botou polícia na rua para tirar ambulante, que dialogou com o comércio ambulante da cidade, porque essas pessoas estavam trabalhando, ganhando a sobrevivência de suas famílias. Mas o desafio não é falar da minha administração passada. O desafio é falar de Salvador do futuro, que me parece que é o que nós estamos aqui a realizar. Vendo em primeiro lugar o que foi que no passado não foi possível de nós superarmos. E esse é um desafio fácil de se perceber. A desigualdade social e racial existente na cidade de Salvador, que é o principal desafio dessa cidade, porque essa cidade tem que sair da pobreza, tem que dar aos seus filhos direitos de oportunidades iguais. E esse é um desafio que nós estamos superando. Quer dizer que nenhum prefeito fez nada, não. Reconheço que obras importantes estão sendo feitas na cidade, foram feitas em diversas administrações, algumas com colaboração nossa e outras não. Somos oposição à Prefeitura da cidade de Salvador, reconhecemos que praças são importantes para a cidade, são importantes vias, obras que fortaleçam o turismo da cidade, mas nós precisamos entender que tudo isso tem que ser feito num diálogo permanente com a própria cidade, porque o governo de uma cidade não é igual ao governo do estado ou ao governo de um país. As pessoas moram na cidade. E por isso não dá para pensar nenhuma ação econômica que não leve em conta justamente esses desafios. O desafio de superar a pobreza de Salvador passa aqui e no país inteiro por entendermos que a pobreza é pobre e feminina. E por isso as ações de qualificação, de oportunidade, de emprego, de renda têm que estar centradas na população feminina, jovem da cidade de Salvador. Negra. Por isso, não vamos superar as desigualdades, a pobreza, nem de Salvador, nem de outra cidade do Brasil, se não levarmos em conta a maioria de mulheres negras, jovens, sem oportunidade para trabalhar, que precisam de qualificação. E aí, vereadora Laila, a qualificação não é apenas a qualificação do passado, também honrosa, digna. As mulheres precisam continuar costurando, precisam continuar fazendo artesanato, mas elas precisam estar se qualificando nas principais técnicas de desenvolvimento da informática, porque nós somos iguais, temos capacidades iguais e precisamos estar nos principais postos de trabalho do país. E hoje a tecnologia de informação, o emprego industrial, a pesquisa, a ciência é que pode colocar e dar salários melhores. É por isso que nós precisamos estar com esta qualificação, porque o empoderamento da mulher passa pelo empoderamento econômico, para que nós possamos enfrentar a violência e possamos enfrentar, de fato, a pobreza em nosso país. Por isso, o centro de uma política de desenvolvimento econômico para Salvador tem que estar voltado para a inclusão social e produtiva das mulheres. Segundo ponto, a cidade, Salvador vem perdendo com todos esses investimentos. Nós precisamos analisar sem paixões, com disposição de contribuir. Nós estamos perdendo posição em relação à economia do Nordeste. A cidade de Fortaleza já nos superou no PIB, na empregabilidade, não apenas no número de habitantes, que isso para mim é menor. Eu não desejo que Salvador
seja a maior cidade, até porque ela não tem território para isso, do país, porque isso pode gerar uma piora na sua qualidade de vida. Nós precisamos que ela tenha o melhor PIB, que ela tenha o melhor PIB per capita, que ela tenha o melhor índice de desenvolvimento humano, que ela tenha o melhor índice de desenvolvimento econômico, que ela tenha a maior possibilidade de inclusão social. É isso que nós desejamos para a cidade de Salvador. E para isso, nós precisamos investir fortemente nos potenciais, na vocação da cidade de Salvador e de todo o Nordeste, que é a economia criativa. Eu não tenho nada contra os empresários, pelo contrário, participo de diversas frentes empresariais em Brasília. E acho que nós não podemos deixar de nos relacionar entendendo a potencialidade de Salvador para o turismo, na essência para a economia criativa, que é o quê? Parte da cadeia do turismo, quase toda a cadeia da cultura, toda a área de inovação tecnológica. É essa que é a nossa grande potencialidade. A cidade de Salvador não é uma cidade de indústrias de chaminés, é uma cidade de indústrias sem chaminés, mas de indústrias com muita capilaridade e muita potencialidade de desenvolver emprego. O Instituto Itaú, a Fundação Itaú, fez a pesquisa recente sobre a economia criativa, onde ela identifica que a economia criativa hoje gera mais emprego do que uma fábrica automobilística. Então está dado aí o resultado concreto. E não é apenas, volto a dizer, o desenvolvimento da cultura, mas de outras atividades. O polo de indústria cinematográfica que se desenvolve hoje em Pernambuco e em Recife e em Fortaleza é muito mais forte, muito mais potencial do que o que nós desenvolvemos aqui. Potencial não, mas mais forte hoje, economicamente, em termos de produto, do que fazemos em Salvador. Então são questões que nós precisamos levar em conta. Salvador ainda se mantém com um nível de desemprego alto, em torno de 13% a 15%. Isso é histórico, que é a cidade que conduz aqui o polo petroquímico. Acho que nós precisamos nos debruçar a entender como tirar esse desafio. Mas, finalmente, tratar algumas coisas em homenagem a Carla. Temos um IPTU altíssimo, não se justifica. Um ISS que há anos traz evasão dos pequenos e médios empresários da nossa cidade que vão se alojar nas cidades vizinhas. Para que isso? Nós queremos a cidade de Salvador, os empresários de Salvador, os micros, pequenos empresários, médicos, produzindo em Salvador e pagando em Salvador, mas pagando um imposto justo que possa fazer que o seu desenvolvimento venha desta capacidade. Um IPTU que não se justifica, um ITV, pior ainda. Essa política fiscal não pode ser a política de tirar tudo do cidadão e lhes dar uma prestação de serviço que ainda não alcança uma qualidade devida. Então essa é a questão que nós precisamos rever e precisamos de uma ação importante e determinante da Câmara Municipal, que tem voz, porque vota uma política fiscal. Nós continuamos, como já disse aqui, com o serviço de educação. A cidade de Salvador é uma cidade que está em 5º lugar naquilo que diz respeito ao atendimento das matrículas da educação infantil. 4º lugar das capitais. Então nós não estamos bem nessa vida. É preciso investir em colocar creches na cidade, em fortalecer a rede de educação infantil e a rede de educação básica. A saúde também precisa de mais investimento. Ora, a saúde precisa de investimento em todas as cidades, no país inteiro, no estado inteiro. Então a nossa luta é para avançar essa discussão da qualidade de saúde dos municípios e de Salvador. Mas também quero deixar por último a minha contribuição a esse debate que se desenvolve na cidade. Eu disse há pouco,
É preciso pensar o desenvolvimento econômico e urbano da cidade, porque ela se dá muito próxima. Para onde o transporte vai a cidade. Isso está sendo demonstrado novamente agora. Quando foi parar a estação rodoviária ali em frente ao shopping Guatemi, para lá se dirigiu a cidade. Hoje a estação rodoviária vai mudar, já está para ser inaugurada. E essa estação que está para ser inaugurada certamente vai dirigir investimentos, vai dirigir desenvolvimento para aquela região da cidade, porque as cidades crescem na direção, o comércio cresce na direção do transporte. Mas esse transporte também, ele precisa se dar de outra maneira. O nosso metrô cresceu em linha reta, enquanto deve crescer como se fosse, deputada médica Fabíola, como se fosse a coluna vertebral, coluna em costelas. Nós não temos as costelas do metrô. Então nós precisamos preencher essas costelas com os ônibus. Essa integração tem que ser mais profunda e mais qualificada e barata para o cidadão, não é? Então haveremos de discutir aqui que tipo de financiamento o transporte pode ter. E um novo tipo de cidade, onde a pessoa não precisa sair do subúrbio para trabalhar em Itapuã, onde você possa planejar uma cidade que, por região, existam serviços e empregos que possa fazer uma cidade onde o transporte possa ser menos utilizado em distâncias tão grandes. Para isso, é preciso também discutir o tipo de desenvolvimento urbano que queremos, que tem que ser sustentável, porque é o desafio da humanidade, é a manutenção da sustentabilidade ambiental, que tem que ser capaz de manter os laços de identidade da cidade. Quando Copacabana mantém aqueles passeios assim, sinuosos em pedra portuguesa, aquilo se transformou num símbolo identitário da cidade. Em qualquer lugar que você chegue, você tira aquela fotografia, todo mundo vai olhar e vai dizer: o que é isso? É o Rio de Janeiro. Salvador tem pontos que é Salvador. O Pelourinho é Salvador. O elevador Lacerda é Salvador. O alambrado da Barra é Salvador. Mas o centro de Salvador precisa de nova discussão para o seu uso. O Rio de Janeiro já iniciou essa discussão agora da reocupação do uso de habitação no centro da cidade. Essa foi uma crítica que nós fizemos desde o primeiro momento, quando houve a recuperação do Pelourinho, do centro histórico. Não somos contra, pelo contrário, queremos o centro histórico preservado, mas não preservado como um espaço de museu que a gente paga para entrar e paga para sair. E o governo do Estado gasta valores enormes para manter vivo. Não, ele tem que ser parte da cidade. Nós temos que voltar a ligar o centro histórico, chamado centro Pelourinho, mas entendido o centro histórico amplo, do Campo Grande até Santo Antônio, além do Carmo, ou um pouco mais, como um espaço que tem que voltar a ter seus usos diversos. Tem que voltar a receber investimento de reforma urbana, tem que voltar a poder ter um bom serviço de transporte, a ter emprego, renda. Essa cidade precisa ser uma só cidade. O centro histórico só existe de manhã, de noite ele não existe mais. A Orla de Salvador não pode ser pensada como está pensada e mantida no planejamento do plano diretor de desenvolvimento, onde você só está vendo agora o crescimento dos espigões. E nós vamos ter a mesma orla que todas as outras cidades do Brasil têm e de outros estados do país. E uma orla morta à noite, sem criticar as cidades queridas, irmãs, capitais do Nordeste brasileiro. Muitas delas têm prédios bonitos da classe média pela manhã e pela tarde e não se vê uma alma à noite andando naqueles espaços, senão alguns poucos corredores de Cooper. Isso é um ativo econômico da cidade de Salvador. A sua orla é um ativo econômico.
permita a existência de equipamentos econômicos, não apenas de moradia, mas de casas de show, de